há muitos anos eu venho trabalhando no movimento espírita. É claro, a gente faz palestra em vários lugares, sobretudo no meu estado, mas o meu trabalho específico sempre é com formação de evangelizadores. Então eu tinha, assim, tenho uma grande família espalhada por aí, tudo quanto é canto, de evangelizadores. E hoje eu estou saindo com uma família de queridos do meu coração, pessoas que trabalham com a mediunidade, o estudo da mediunidade, com os estudos doutrinários de modo geral. Foi muito bom, muito enriquecedor. Queria ter ido em todas as salas, participar de todos os momentos, mas realmente nós tivemos assim, dificuldade de acompanhar a todos. Eu não preparei exatamente uma fala. Eu ouvi ontem vocês, ouvi os comentários. Acho que talvez seja melhor que vocês já comecem com as perguntas, porque talvez eu já, claro, se não tiver pergunta, a gente tem fala sim, tem o que falar. Talvez começando com alguma coisa, enquanto vocês pensam aí no que vão falar, eu queria começar com a parte que terminou hoje, da importância que nós temos de olhar para o espírito que vem à casa espírita. A gente não pode esquecer nunca que são espíritos e que, no nosso entender, a nossa tarefa tem pelo menos 2 pilares: de perceber quais são os interesses e quais são as necessidades. E essas necessidades, de modo geral, são as necessidades espirituais. Então, o nosso conteúdo também, aquilo tudo que foi falado, na questão de conhecer o contexto, na questão de saber quem são essas pessoas, o que elas estão buscando, e a gente direcionar, apesar de saber que vem um planejamento pronto. Em algum lugar, eu pensei que eu fosse ter aquelas questões que vocês prepararam. Agora eu vi que eu estou toda lá no auditório, ninguém trouxe aqui para eu dar uma olhada, uma cola. E se eu tivesse as questões, eu até poderia trabalhar um pouco. Eu entendi isso, que vocês estariam me entregando as questões para eu ver. Mas tudo bem, são muitas, né? Mas algumas que eu li é angústia diante do conteúdo. Então, talvez a gente tenha que trabalhar um pouco mais isso, né? De como adaptar o conteúdo que a gente precisa dar aos interesses, aquelas coisas mais candentes. Por exemplo, será que o ano passado, quando foi feito o planejamento, quando vocês optaram como seguir isso ou aquilo, alguém lembrou de incluir, por exemplo, a questão da baleia azul? Se você fez lá em janeiro, fevereiro, você incluiu? Não. Esse assunto apareceu lá para junho. E aí, você não colocou, você não privilegiou isso. Aí surge o assunto. Olha, lá em casa só se fala na questão da baleia azul, todo mundo sabe o que eu estou falando, né? Da baleia azul. Só se fala nisso, os meninos estão querendo saber, segue, não segue, ou então aquele outro episódio lá do Netflix, qual é o nome do outro, que deu pontos para manga, de suicídio? Os 13 razões por quê, né? Pois bem, e aí, o que a gente faz? O planejamento já está pronto, eu tenho que seguir, e aquelas pessoas estão angustiadas em casa, querendo resolver esse problema. Como é que a gente faz? Então, a palavra e a FEB tem usado muito isso na orientação metodológica para o evangelizador, é flexibilidade. Que a gente possa ter essa clareza de que mais importante do que seguir, eu vou bater na mesma tecla, do que seguir programa e dar cumprimento, é a flexibilidade para atender aos interesses, porque esse interesse esconde uma necessidade. E essas necessidades espirituais são fundamentais. Então eu contava para os grupos, o grupo que eu estive, né, agora de manhã, o ano passado, durante um ano inteiro, eu colaborei com um grupo da minha casa, que fazia, então só um casal, um grupo não era um casal, e aí eu fui também, fazia visita ao DEGASE. O DEGASE é o nome que a gente dá aquele órgão da segurança pública que trabalha com menores infratores
e que, no caso, os meninos que estão cumprindo pena socioeducativa não são assassinos. No caso onde eu estava, eles são, de um modo geral, 99% ligados à droga. Eles vendem droga, eles vivem na droga. Eles têm a oportunidade de ir para casa sábado e domingo. E se estiver estudando, pode até sair para o estudo. E nós levamos o conteúdo doutrinário, é um trabalho doutrinário. E mais de uma vez a gente percebeu que não adiantava nada continuar com o trabalho doutrinário, porque as angústias daqueles espíritos eram de tal ordem que o mais importante era a gente dar guarita àqueles corações. Eu me lembro de um deles que, inclusive, desencarnou 2 meses depois. Que teve um determinado dia que ele não foi e a gente conversou, ele ficou agarrado numa grade, assim, que dava para um pátio. Ele não entrou, nós estávamos do lado de cá, e eu disse: você não vem? Ele disse: ah, eu estou maconhado. Lá dentro, eles, de qualquer forma, usaram. E aí eu disse: mas por quê? Ele disse: porque comigo não tem jeito. Comigo não tem jeito, não adianta nem eu ir para aí, porque eu vou morrer mesmo. Eu, quando vou para casa, eu vou para a pista, eu vou vender droga, porque é isso. Aí quase chorando, eu disse que eu só conheci coisa ruim na minha vida. Eu com 3 anos sabia que ia ser bandido. Eu não tive outra opção, eu não tive outra coisa na vida. E o filme que vocês viram, o que chama a atenção, a mim pelo menos, é o olhar dela quando começa. E eu pergunto: o que será que ela estava pensando? Ela era professora de inglês. Nós, quando começamos, somos instrutores, monitores, coordenadores, não importa. O que a gente tem que fazer ali? O que a gente vai fazer ali? Qual é a nossa tarefa? Ensinar a doutrina espírita, vocês vão me responder: ensinar o evangelho, ensinar a doutrina espírita, não é? Para quê? Para que a gente vai ensinar? Dá para fazer essa reflexão? Visando o conteúdo mental, a erudição, ou visando a evolução espiritual daquele que nos procura? Ninguém vai ali para ter erudição. Então eu pergunto: por que às vezes há tanta ênfase a certos conteúdos que não vão ajudar em nada? Em nada. Então talvez seja muito mais importante fazer o que a gente fez com esse menino, né? E a gente fazia muito isso lá. Me lembro de esse garoto, então, eu tinha vontade, às vezes, ele depois voltava e participava. Nesse grupo, teve um momento em que o assunto foi amizade. E o Tadeu e a Juliana, que era o casal que eu acompanhava, eles levaram uma coisa até muito infantil, uma foto, um desenhozinho da Turma da Mônica com os personagens. E aqueles meninos que eram considerados assim, marginais mesmo, eu vi, nós tínhamos muito material muito lapiseira, muita caneta hidrocor, uma quantidade grande que talvez eles não tivessem tido. E aí eu vi, me chamou a atenção, colocando a listinha vermelha no sapato, na meinha da Mônica. O outro, o maior carinho, colocando cor na roupinha do Cebolinha. E aí eu falei: eu acho que é um momento muito especial, em silêncio, fazendo isso. Eu digo: já sei, no próximo dia eu vou levar mandalas para eles fazerem. E aí eu tirei no computador algumas mandalas, sem cor, e levei, a gente tinha sempre o recurso da projeção, levei e mostrei umas mandalas coloridas, expliquei a lógica da mandala,
E ainda fiz assim um recurso que foi meio uma jogada. Eu disse, olha, a mandala funciona melhor quando tem música. E então coloquei, digo, eu queria uma música clássica, tinha que ser uma coisa que o ouvido deles não soasse muito estranho. Aí eu botei o Danúbio Azul. É uma música, apesar de ser uma música clássica, é uma música que, de uma certa forma, talvez já conhecessem, eles que só conhecem punk. E não foi surpresa, porque eu já imaginava o que ia acontecer. Na hora que nós colocamos as mandalas e com a música, eles em silêncio foram pintando, 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 elas foram saindo lindas, lindas, lindas. Que nós três ficamos comovidíssimos com aquilo. E aí eu tive certeza que, comparando o conteúdo doutrinário que a gente levava com aquele momento que eu proporcionei a eles, não tinha nem comparação. Por quê? A gente tinha um lanche no final, e muitas vezes eles diziam pra gente, fala a verdade, a gente só vem aqui pelo lanche. Fala a verdade, fala a verdade, fala a verdade. Naquele momento, eu percebi que aquele menino que me disse, eu nunca conheci nada de bom, eu faria uma vírgula, e nada de belo. Na vida deles, é só coisa muito ruim, pobreza, miséria, fome, coisa feia. É o palavreado chulo, agressão, violência, é o pai preso, é o pai separado, é a mãe que não conheceu o pai, é o menino que tem que conviver embaixo de pancadaria. Então, muitas vezes, eu estou dando esse exemplo, que é um exemplo de estudo que eu participei, que eu não participo, não coordeno, já coordenei de mediunidade, estudo de mediunidade. Mas o que eu estou trazendo foi, por exemplo, que eu vivi, para mostrar que muitas vezes as necessidades do espírito são outras. Então, talvez colocar de vez em quando uma dinâmica que pudesse mostrar para aqueles participantes quem são eles, quais são as dificuldades, quais são as suas limitações. E hoje a gente tem assim, uma quantidade enorme de dinâmica que permite isso. Talvez não entrar muito em coisas muito profundas, porque depois a gente não dá conta, teria que ser um psicoterapeuta, mas pelo menos trazer um pouco daquilo que a professora faz, porque ela desnuda, né, a alma daqueles meninos para o outro. De verdade é isso que ela faz, para ela e para o outro. E quando você faz isso, você realmente está atendendo às necessidades do espírito. Então, a doutrina esclarece, consola, liberta. Jesus aponta o caminho da evolução, traz a palavra do Evangelho. Mas se isso não for muito dosado com esse olhar para as necessidades do espírito, se a gente fica no racional, talvez a gente só faça metade da tarefa. E a gente pergunta, quantos devem ter passado por ali e terem ido embora? E a gente não sabe nem porquê. Então, para aquele menino, no caso, né, que dizia, eu sei que eu não vou viver, eu sei que eu não vou viver, eu dizia, naquele dia que ele estava agarrado na grade, eu quase bati, gente, de verdade. Porque eu fui subindo o tom de voz, Digo, você não pode falar isso. Você não pode dizer que lá na frente, que pior é que teve, né? Que você vai morrer. Você tem um futuro pela frente, você não tem que assinar sua sentença agora, nem você nem ninguém. Acredita em mim. Você pode sair dessa situação, você entrou nisso, você não tem que continuar, porque era isso que eu queria. Muito mais importante do que pegar qualquer página que a gente nós estávamos seguindo uma programação espírita. O que é o espiritismo, o que a gente tem, o que é encarnação, o que é reencarnação. Não que não seja importante, mas vocês percebem, eu acho que a grande mensagem que eu gostaria de deixar é essa necessidade urgente que a gente tem de ter esse duplo olhar, do conteúdo e do amor. E agora eu acho que a gente pode abrir para as perguntas. Estão aí? Pois não, o que vocês gostariam de trabalhar aí? Porque assim, nós fizemos na oficina 2, lembra que vocês prepararam o plano? Vamos retomando. Na primeira a gente fez aquele trabalho de aprendizagem,
Na segunda a gente fez, bom, então como é que a gente organiza para que aconteça, né, a aprendizagem? Aí a gente está fazendo assim, os planos que o pessoal fez, a gente está só pegando alguns para você dar uma comentada, uma olhada, comentar para a gente. Lembrando então que esse plano, imaginar que é um plano não de aula de EJA, mas é um plano que vocês fizeram para um curso de monitor do EJA. O que o monitor tem que saber sobre, qual era o tema mesmo, gente, da aula que vocês tiveram que trabalhar? Trabalho em grupo. Então, todos eles são planos, o conteúdo era o trabalho em grupo. E aí nós tivemos ideias... Aliás, esse foi o que eu não assisti, porque eu estava adaptando lá o meu PowerPoint. E nós tivemos trabalhos interessantíssimos que a gente está se propondo assim, a digitar, organizar e disponibilizar para todos. Porque todo mundo aqui está trabalhando com preparação de monitores, é um material que vocês podem levar, né? Então a gente vai só selecionar o distribuição do tempo para a Lúcia fazer um comentário em cima disso, pensando nisso, formas de organização do quê? Do processo de aprendizagem, que é o que a gente discutiu. Então a gente vai te passar qual que a gente começou. Agora, uma coisa que tem que ficar muito clara, né? Como é que eu comecei ontem? Vamos lembrar? Ao longe de Verde Barra, meu coração se alegrou passar pelos Mugis. Eu podia ter começado de outra forma. O que eu queria fazer ontem? Vocês são capazes de eu tirar o objetivo daquela minha fala? O que eu quis ensinar? Tivesse que dar um título, qual era? Hein, gente? Pode falar, pode à vontade. Como é que é? O que eu queria ontem? Ensinar o que a vocês? Método? Não. O processo. Como é que se pensa? Como é que se aprende? Lembra que eu botei os neurônios todos? Né? Como é que se aprende? Como é que eu poderia ter dado isso? Gente, olha, eu não preciso segurar não, porque eu vou trabalhar um pouco isso. Eu venho aqui no quadro e vou escrever, olha, nós vamos trabalhar como é que se aprende. Vocês sabem como é que se aprende? Conceito de aprendizagem. Vamos ver então. Eu posso até trabalhar com você. Conceito de aprendizagem. Aprendizagem é isso, isso, isso. Os requisitos necessários para a aprendizagem. Esses. A relação professor-aluno. O que eu fiz? O que eu fiz? Eu, na palavra, não ensinar, não. Você demonstrou. Também não. Quer dizer, no fundo eu demonstrei. Mas o que vocês fizeram? Ouviram? Vivenciaram, experimentaram, foram sujeitos do processo. Isso é muito importante. Todo conceito deveria começar com a experiência, com a vivência. Vivenciar conceito antes de exibi-lo. Eu vou dar um exemplo a vocês, bem rápido, que vocês podem fazer no EJA. Um grupo de pré-mocidade, por exemplo, nós pegamos para trabalhar marcas do perispírito e a questão de justiça divina. Como é que a gente faz? Nós pegamos, eu vou precisar de 2 papéis. No seu microfone, segura. Nós pegamos barro, argila, mandamos abrir a argila, levamos um molde de papelão de um corpo humano, sempre com o pescoço largo, logo avisando, para você não arrebenta. E aí a gente deixa abrir a argila e com o estilete ele recorta no barro o corpo. E depois, com o mesmo molde, ele pega num papel vegetal, só serve papel vegetal, ou um plástico muito fininho, não serve nem acetato, nem plástico grosso, vocês vão entender por quê. E aí a gente começa contando um caso, trazendo um caso do jornal. Olha, nesse caso aqui, essa senhora aqui perdeu 2 filhos. Ela está internando os filhos, desesperada, porque um homem ontem, ele com o carro, ele estava bêbado e atropelou e matou as crianças. Mas ele nem se sente culpado, porque ele disse que ele estava bêbado e não sabia o que estava fazendo. E aí a questão é, será que esse homem vai ser punido, não vai? E se ele não for nem punido na terra, como é que isso funciona? A gente queria chegar lá em justiça divina. Então, vou fazer o seguinte, aí a gente faz tudo isso, e diz agora, nós vamos colocar embaixo, assim, corpo e perispírito, ele já sabe. Então, o perispírito embaixo, o corpo em cima, vamos pegar palito e vamos apertar no cérebro e no fígado, que são as áreas em que ele mais atingiu.
Apertem, apertem, apertem. Estão entendendo porque não serve acetato e nem papel de seda, porque vai rasgar? Esses dois deixam marcas. As marcas ficam aqui. O barro, a coisa que a gente aperta, cede aqui. E depois, com os dois juntos, a gente coloca numa vasilha com água. Ele passa por isso na água. O que acontece com o corpo? Dissolve. E o que ele traz na mão? O perispírito. O que tem no perispírito? As marcas. E aí eu amasso, 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 amasso. E vou fazer o quê? O que eu vou fazer agora com isso? Hein? Vocês sabem o que eu vou fazer? Começar de novo. Eu vou ensinar para eles como é que vai ser feita a reencarnação desse espírito. O que vai acontecer com essas marcas? Eu pergunto para eles. Eu estou falando como eu pergunto. Gente, aqui vai ter marca. Será que essa área aqui vai estar equilibradinha? Porque essa energia aqui, junto com o espírito, é que vai começar a produzir um novo corpo, né? Uma nova reencarnação. E aí, o que acontece quando chegar na hora de organizar o cérebro, organizar o fígado? Como é que está essa energia? Talvez ele nem saiba o nome, mas a gente está desequilibrado. Houve um problema aqui, né? E aí, como é que esse corpo vai nascer? Com um problema na área do... Então, mesmo que esse homem não seja apanhado pela justiça, o que vai acontecer com a justiça divina é isso. E aí a gente vai dizer que ele vai nascer talvez com um problema no fígado, sério, talvez com alguma deficiência mental, alguma coisa aqui, um autismo, uma coisa qualquer. Foi Deus que castigou? Não. Muito bem, o que eu quero fazer, mostrar para vocês? Se eu... Pode fazer com ESD isso? Pode fazer na mediunidade? Pode. O adulto pode. Quando você começa com a ação e com a interação, inclusive, que estão fazendo juntos, e você vai entregar o conteúdo, tem muito mais sentido e significado. Agora a coisa flui. Porque o contrário disso seria, gente, anota aí, vamos falar hoje de justiça divina. Então eu vou falar para vocês das marcas do peito. Poderia ter falado tudo isso, né? Aí as pessoas que e tal. Então a gente muitas vezes maltrata o corpo. E aí eu ia teorizando. Percebe a diferença? Então, como é que eu ensinei para vocês? Eu queria que vocês entendessem o processo de aprendizagem. Eu comecei definindo? Eu comecei falando? Não. Eu criei uma vivência, como se fosse uma oficina pequena. E aqui nós temos mais de 100, mais de 100. E aí vocês foram me acompanhando. Não acompanharam? Como se eu estivesse do lado? Foram acompanhando. Vocês sabem o que é esbar? Vocês sabem o que é? Qual é a outra palavra? Entenderam como é que é? Então, isso é muito importante. Que a gente, isso é o Vygotsky, ele diz, parte de experiências, de vivências. E que necessariamente não precisam ser essas de vida. Vocês vivenciaram hoje de manhã isso vendo o vídeo. O vídeo foi a experiência. Né? Não, até eu não peguei o início, mas aquele início ainda também foi uma experiência para tocar o coração para chegar no conteúdo. Então talvez seja assim, alguma coisa que a gente possa dar a mais, seja esse toque de pensem em coisas que sejam vivências. E eu vou socializar só mais um pouquinho quando eu falo de dinâmicas. Existem dinâmicas que são muito interessantes para a gente fazer. Eu, particularmente, ensinei lá na sala que eu estava, uma que é muito fácil de fazer. A gente prepara uma coisa de 4 cores diferentes, né? Um papel, qualquer coisa de papel. O sulfite, vermelho, amarelo, azul, verde, põe nos cantos da sala. Coloca as pessoas enfileiradas, manda fechar os olhos. E eu tenho de todas essas cores, alguma coisinha pequenininha, a gente compra, né? Tem redondinho até para colar. E eu colo na testa com o olho fechado, as cores das pessoas, vão colando todo mundo na testa, alguma cor daquelas 4 cores. E digo, isso aqui é um campo que vai explodir uma bomba. E nós temos aqui 4 abrigos antiaéreos, cada um de uma cor. E nós vamos ouvir uma sirene, é o momento que todo mundo tem que buscar o seu abrigo. Em 20 segundos vai cair uma bomba. E todos vão ter que estar no abrigo certo.
Se alguém for para o abrigo que não é o seu correspondente, pode colocar em risco a vida de todo mundo que está lá. Podemos começar? Não pode falar. Você não pode falar. E você tem que ir para o seu abrigo. Como é que você está? Pode falar, mas pode ajudar o companheiro. Como é que você faz? Tá. Ela acabou de te encaminhar. O que você vai fazer? Corre e vai pular para o abrigo? Hã? Você confiou nela? Bom, então, minha experiência. Gente que corre para a bolsa para buscar um espelho, gente que corre para o banheiro para buscar um espelho. Já tem aí um bom pano para demais, não? Para discutir depois? Você não confiou em ninguém? Não confiei em ninguém. Eu precisei olhar para mim, que eu não acho que ninguém pudesse me mandar. O que mais que podia ter acontecido? Ela mandou. O que ela podia ter feito? Corrido para o abrigo. E deixava ela lá. Ah? Outra coisa que podia acontecer. Tirar um selfie. Essa, eu vou levar para o repertório. Quando a gente faz, está todo mundo de mão vazia, mas corre para a bolsa e vai pegar o celular. Também. Que é a mesma coisa, né? Falta de confiança. Falta de confiança. Outra coisa que a gente vê é o quê? O que pode acontecer? Está faltando mais uma hipótese. Procurar os outros que são iguais. Ah, mas você não sabe qual é a sua? Mas na hora que ela direcionou. Ela direcionou para o quanto? Você sai procurando quem mais quer fazer isso e leva junto. A bomba vai estourar. Vai estourar, porque você não tem ideia de qual é a sua. Todo mundo está indo cada um para um lado. Você começa nas cobras e igual que aceita. Tem gente que empurra, só que são só 20 segundos. E às vezes as pessoas vão para o abrigo do outro. E eu pergunto, como é que você foi para aquele abrigo? Ah, sei lá, podia ser, né, o meu. Digo, a regra é, se você for para aquele que não é o seu, põe em risco a vida de todo mundo. Você não se importa? Ah, e já vi mãe e filho, juro para vocês que eu vi. Num dia de almoço, que a gente quis fazer uma coisa assim mais festiva, vamos fazer o abrigo antiaéreo. O nome da técnica é abrigo antiaéreo. A criança mandou a mãe foi e largou o filho. Aí depois, na hora da análise, era brincadeira. E já vi também gente que mandou e ninguém lembrou dela e a bomba estourou, ela estava no meio. É aquela pessoa, boa samaritana, que quer ajudar todo mundo, né? E que esquece de si mesmo. Ou seja, às vezes uma técnica simples dessa, aprender a técnica, o importante é não ficar de olho, na hora que põe, o olho fechado, e não poder falar. Você pode falar, você tem que arranjar um jeito de conduzir o outro, né? Pois bem, gente, técnicas dinâmicas que a gente pode utilizar e que vão revelar. Eu tenho tempo? A gente pensou assim, de pegar esse gancho que ela está fazendo exemplo, a gente fazer assim, a gente chama um de cada sala para eles exemplificarem com o cara. Não, então melhor. Senão daria também uma outra Aí você depois faz dinâmica. você vai falar. Procurem dinâmicas, porque tem muitas para A grupo. gente pegou aqui um de cada sala, então a gente vai pedir para vocês fazer o favor de vir aqui para frente para explicar brevemente. Essa aqui é da sala da Anália Franco, da sala vermelha. Felipe, pode ser? Aí a gente vai mostrando, vocês vão se reconhecendo para ver quem que Já pode vir para frente os outros, né? Essa daqui, ó. O motorista vai. Essa daqui. O motorista do ar fica aí. Quem é essa? De quem é essa? Não vale fingir, fazer de conta que não sabe com quem está falando. Se não quiser, a gente chama um colega do lado que estava lá. Painel integrado. Vai não.
apresentação? Quem se reconhece aqui? Quem foi que apresentou esse? Quem fez foi o Luiz? Tá tendo memória? Então vem, Denise, passa. Você estava lá, não estava? Então, aí a gente apresenta brevemente para todo mundo ver, né, o que foi, e aí você também tem essa. Ó, gente, é só alguns exemplos, é o que eu falei para você, depois a gente vai passar tudo para todo mundo. Bem, gente, bom dia. No nosso caso foram de notícias de jornal, né, como a gente poderia utilizar uma notícia de jornal para desenvolver o trabalho em grupo. O nosso grupo, a gente pegou uma notícia de jornal bem atual, que foi o caso dos resgates meninos da Tailândia. E no nosso caso, a gente queria propor uma aula de, já no começo, dar esse texto para os nossos alunos e que eles pudessem discutir em grupos, né, quais foram as causas, quais foram os efeitos, por que os meninos estavam lá, o que aconteceu para dar errado. E a gente queria ter, né, esse desenvolvimento que queria expor, né, as ideias, né, de cada grupo. E o desenvolvimento, o que foi, né? Sempre teria a intervenção do monitor, né, que enfatizasse a parte do trabalho em grupo, né? Então, por exemplo, se não tivesse pessoas, teve relatos de mergulhadores que estavam lá de férias, que eles se prontificaram para fazer isso, né? Por que deu certo isso daí? Teve mais de 200 mergulhadores voluntários que se disponibilizaram mundialmente para essa parte, né, do resgate. Ainda bem que teve aquele menino, que era o único menino que falava inglês, né, para ter o contato com os mergulhadores, né? E claro, a gente sempre queria enfatizar a parte do trabalho em grupo, né? Porque muitas vezes o grupo ele vai pensando e vai desfocando, né? Entra em partes também, tipo, do quesito espiritual e tudo mais, mas como a gente queria enfatizar o trabalho em grupo, né? Enfatizar isso, porque imagine se só tivesse uma pessoa lá, o que eu ia fazer numa caverna que eu não conheço, estava cheio d'água, vai que os meninos já poderiam estar vivos ou mortos, né? Então foi com esse proativismo do trabalho em grupo. Então, no nosso caso de notícia de jornal, a gente já veio com uma aula, como se fosse um plano guiado, né? E a gente já tinha um começo, um meio, né? Um meio de discussões e tudo mais, porém que nós, monitores, enfatizássemos o fim, né? Com essa conclusão. Né? E a nossa conclusão é bem matemática, né? O estudo será satisfatório se todos os participantes compreenderem o tema da aula. Então, a gente... Eu não tenho nada a acrescentar, achei que foi oportuno, atual, traz a questão dos interesses, está todo mundo ligado nisso, todo mundo passando a estar mostrando e tal, né? É muito bom. Vocês fizeram realmente trazendo do assunto aquilo que importava para o tema, que no caso o tema era trabalho em grupo, né? Perfeito, acho que não teve nada errado aí, acho que não tem nada a acrescentar. Muito bom, parabéns para a equipe, muito bom. Bom dia, então. O nosso painel integrado, eu acredito que é uma técnica mais complicadinha para explicar, né? Nós resolvemos dividir a sala em 3 grandes grupos e dividimos o texto que tinha para ser trabalhado também em 3 momentos e demos a cada um desses grupos e demos 30 minutos para eles lerem, discutirem e anotar os pontos principais. Em seguida a gente deu a orientação que cada um daquele grupo iria montar um outro grupo. Então quem era G1, G2, G3, iria um dos integrantes formar mais um G1, mais um G2, com cada um dos integrantes. E aí eles estariam então com aquele resumo e explicariam para os outros, para que todos tivessem cada parte do tema. Eu estou me sentindo... o tema era trabalho em grupo. Então assim, é difícil de explicar. Alguém tem a canetinha aí? Vou provocar aqui.
Ela falou, tinha o grupo A, todo mundo aqui é do grupo A, um assunto, grupo B, outro assunto, eu vou fazer com 5. Igualmente para o C, para o D e para o E, tá? Primeira parte, cada um desses é responsável para me formar aqui. E aí, quando eu termino e faço a segunda parte, eu tenho um do A, um do B, um do C, um do D, um do E. Um do A, um do B, um do C, um do E, até formar os 5 grupos aqui de volta. Essa técnica é muito importante porque todo mundo é incluído e todo mundo tem tarefa. E às vezes aquelas pessoas que se acomodam, deixa que o outro faz, no trabalho de grupo, quem é que vai falar? Não sou eu, então já se distrai, vai para o celular, vai ver outra coisa, aqui vai se complicar, porque ele tem que ficar claro para ele. Ó, vocês serão as pessoas que vão participar. Ficou claro aquilo, meu esqueminha? Tá certo. O nome disso antigamente era Philips 66, que também era o painel integrado, né? Philips 66. Okay? Bom, o nosso era a dramatização. Então, o que nós imaginamos? Iniciar com uma pequena explanação, colocando aquelas questões que estavam no texto, extraído do livro, inclusive falando dos benefícios, tal, do trabalho em grupo, que quem ensina acaba aprendendo. E aquelas características, aqueles níveis que você coloca da pessoa que só quer fazer para se livrar, depois quando quer fazer porque sabe que depois vai ser ajudado, até a pessoa que realmente aprende a compartilhar, a trabalhar em grupo. E a partir daí, dividir a sala em 2 turmas, aliás, a turma em 2 grupos, um para fazer uma dramatização de uma situação em que o grupo seja favorável e demonstre os benefícios do trabalho em grupo, e o outro ao contrário, todos esses problemas que a gente costuma ter. E depois finalizar com essa dramatização e a conversa sobre isso, né? Uma roda de conversa para conclusão. A dramatização, a gente quase não usa, até porque as pessoas, depois de adultos, estão muito envergonhadas, né? Eu sugiro que sempre comece desde criança pequena. Porque quando as crianças pequenas começam a dramatizar desde muito cedo, elas entendem que não tem nada de mais dramatizar. Eu, inclusive, quando estou falando, vocês já perceberam que eu também dramatizo? Já contei aqui o negócio do menino, já faço escândalo, já mostro como é que é. Isso é muito natural na gente. Então, se você sempre está falando, está dizendo, vamos lá, como é que seria isso? Faz a cena, faz a cena. Às vezes a gente começa com uma cena muito pequenininha. Como é que é isso lá? Como é que seria essa coisa? Vamos fazer? Aí vê quem tem mais jeito e depois vai envolvendo. Funciona sempre, porque é aquilo que eu falei, é o vivido, é aquilo que a pessoa está fazendo. Agora, em dramatização, uma das coisas muito boas de se fazer também é mudar os personagens. Criem situações bem problemáticas, às vezes de muito poder. Eu gosto muito de sociodrama, não daria tempo, estou olhando aqui, não adianta, daqui a pouco sai. Tem que estar no aeroporto. Quase não. Mas uma coisa, procurem ler sobre sociodrama. Sociodrama é fantástico. Se tivesse tempo, eu vou fazer um sociodrama para vocês verem o que é. Sociodrama. Sociodrama. É fantástico. E uma das coisas que a gente faz sempre é trocar de papel. Então, cria uma situação bem problemática e depois manda fazer. E aquelas pessoas que ficaram vítima e réu, digamos, né? Alguém que está sofrendo, alguém que é a vítima e alguém que é o algoz. E aí ele vai improvisar a fala. Depois que ele improvisou, ele disse, agora vamos trocar os papéis? Como é que você se sentiu nessa situação? Como é que você se sentiu na outra? Isso também funciona muito. Situações que vocês percebam que tem a ver com os temas que estão estudando. Então, tentar fazer. É sempre muito bom a dramatização. Né? O jeito que vocês fizeram também acho que funcionaria para entender a questão do trabalho em grupo, porque um é favorável e outro é contra. Muito bom, Denise.
nós idealizamos uma situação e a gente ia fazer analisar a importância do trabalho em grupo, estudo em grupo, através de uma analogia com a orquestra. Chegamos inclusive a comentar que talvez a música que a gente colocaria seria Bolero de Ravel. Em que a gente começaria com um vídeo de uma orquestra apresentando a apoteose da orquestra. E nessa ideia da apoteose seria a ideia de mostrar onde a gente conseguiria chegar. E na analogia do ERSE, o grupo de estudo com a orquestra, a gente poderia pensar que a partitura que a gente tem na música, a gente usaria as obras básicas no nosso grupo de estudo. O maestro da orquestra seria o nosso monitor. A individualidade dos instrumentos nós veríamos na individualidade das pessoas, dos participantes, inclusive mostrando que as diferenças dos instrumentos, dos sons dos instrumentos, nós teríamos também com as diferenças nos participantes. Para vocês terem ideia, nós trouxemos isso nessa apresentação. O Carlos é corintiano e eu sou palmeirense. Certo? A ideia da harmonia, você tem na orquestra instrumentos diferentes, tem tempos diferentes de trabalho, de execução, mas quando os dois estão em conjuntos, associando inclusive a diferença das pessoas e participação, a gente pode ter harmonia entre elas. E aí, como vídeo final, para corroborar isso, é mostrar o vídeo completo, desde a preparação dos instrumentos, a afinação dos instrumentos, até a apoteose que foi colocada no início. Excelente. Tem tudo a ver com tudo aquilo que eu falei, né? De tentar trazer a coisa de alguma atividade, de alguma coisa extra, de alguma coisa lá fora, para trazer para cá. E vocês foram perfeitos. Eu acho que funcionaria muitíssimo bem. Muitíssimo bem. Valeu. Quer dizer, o tema era trabalho em grupo, eles entendem perfeitamente então como seria o trabalho em grupo, né? Trabalho em grupo é isso, todo mundo junto, todo mundo afinado, muito bom. Faltou o último aqui? Não. Já foram todos? Não, minha viagem, eu estou fazendo os cálculos aqui, eu tenho que estar lá em Campinas 1h30. Que hora que eu tenho que sair, gente? Tem que estar lá em Campinas 1h30. Que horas? Agora? Agora? Não me assuste. Então estou com vocês até meio-dia. E as perguntas? Não chegou até nós nenhuma pergunta. Alguém? Por favor. Fala. Só tem uma pergunta. Uma questão em relação à dinâmica do AIS. A gente sabe essa questão de se atender às pessoas e às necessidades que têm, mas ao mesmo tempo a gente já é um curso mais específico, para passar o conteúdo doutrinário. Então, eu vejo muito pouco com dificuldade, porque eu sinto que a gente poderia estar passando um pouco mais de conteúdo de forma aprofundada e acaba ficando um pouco superficial. Então, assim, como trabalhar e setar essas expectativas? Porque às vezes a aula estava abrindo muito e a gente vê que tem essa necessidade de atender a necessidade espiritual do ser, e às vezes a aula estava se tornando um atendimento fraterno. Eu entendo perfeitamente sua pergunta e o que eu penso é que essa questão, né, eu vejo muito quando eu trabalho com evangelização. Então eu vou trazer como analogia o que eu falo de evangelização. Já há alguns anos que a gente vem, e vocês vão ver isso naquele livro que está ali, o Evangelização das Vidas. A gente fez na prática, funciona. Nós não fazemos planejamentos a longo prazo. Começar a estruturar desde o início e até o final, tudo pronto. A gente vai fazendo aos poucos, mensal, quando muito,
bimestral, para dar tempo de acrescentar ou tirar. E o que vai acontecer? Às vezes você está ensinando uma coisa que todo mundo já sabe. Aí fica repetitivo, fica cansativo. Outras vezes é tão difícil que você, para ser honesto, você não deve correr, você não deve, só porque está lá na programação. Então eu acho que é uma questão que talvez tenha que ser revista. Estou falando uma coisa complexa, né? Talvez tenha que ser revista, porque há algum motivo forte que justifique a gente ter que dar durante um determinado momento, um determinado tempo X. Nós temos uma boa justificativa, sacrificando muitas vezes o saber, sacrificando muitas vezes o conteúdo, a forma, o tempo. Quem é que estabelece o tempo que tem que ser dado? Quem é que estabelece? Necessidade. Mas normalmente não é assim não. Normalmente não é assim não. Você já entra sabendo, você vai ter que cumprir isso até dezembro. É o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro. Não é assim? A gente vê isso diferente quando se estudam obras soltas. Pega o trabalho da Dona Ivone Pereira e vai estudar. Pega Manuel Flamengo Miranda, vai estudar. Pega André Luiz, vai estudar. Nós temos uma casa em Niterói que tem 11 grupos de estudo. 11. Então tem a revista Espírito, tem tudo. Como é que eles estudam? De acordo com o rodar mesmo. Não é, eu não digo que seja uma bagunça. Eu, quando trabalho com os evangelizadores, eu projeto, eu tenho isso tudo. Eu projeto uma casa pronta. Linda a casa. Eu esse é o planejamento pronto. Não falta nada nessa casa, essa casa está pronta. E do outro lado eu jogo na tela uma casinha feita de Lego. Tem peças no chão, tem peças que estão... Tem lugar da casa que está andando mais para um lado que para o outro, tem lugar que está subindo mais. E aí eu pergunto, qual que se parece o seu planejamento? Seu planejamento é essa casa pronta, fechada? Ou é essa casinha de Lego aqui, que tem peça que foi acrescentada mais para um lado que para o outro? Por que será que esse pedaço aqui subiu mais do que esse daqui? Você tem ideia? Seria que eu comecei a botar mais peça aqui, mais peça aqui, mais peça aqui. O que seria? Os interesses. Assuntos que foram despertados lá, que as pessoas foram querendo, e eu tenho as peças são os conteúdos. Eu tenho muitas peças para colocar. E aí, como eles estão precisando daquilo, eu sei que eu sou meio anárquica com isso, não quero levar confusão na cabeça de vocês, pelo amor de Deus. Eu estou dando um exemplo de como é que isso tem funcionado com a gente. Por quê? Eu sofro muito com o engessamento. Uma coisa minha. Respeito quem gosta do... Eu quero ter certeza que eu vou começar, vou ter o meio, vou ter o fim. Não quero confusão comigo. Eu quero entregar a outra turma com todo o conteúdo. Além do que, se nós formos sugerir que as pessoas estudem, considerando que é muito importante que a gente leia, que a gente entenda, e hoje as pesquisas estão mostrando, não sei se vocês concordam, que as mídias, sobretudo as redes sociais, as mídias que estão por aí, estão trazendo para a gente superficialidade, dispersão, falta de concentração e, o que é pior, falta de reflexão. Porque a gente quer coisas muito pontuais, muito rápidas, todo mundo está mandando muita coisa para a gente fica assim, recebendo enxurradas de coisas e que não dá tempo, ou é só comigo que está acontecendo isso? Essa angústia de que o tempo não está dando para estudar, o tempo não está dando. Então a gente tem sim que criar o hábito da leitura, desligar isso. Olha, eu tenho que ler, eu preciso aprender, eu tenho que gostar de ler isso, de entender isso. Eu já tive evangelizadora que teve que sair do grupo. Eu disse, não, acho que você podia ser, ela faz um belíssimo trabalho com população de rua. Mas ela dizia, eu tenho horror de ler Kardec, eu tenho horror de André Luiz. Eu gosto mesmo de ler as coisas
Marinzec, da Petit, os livros da Petit. Aí, evangelizando jovens, ele disse, meu bem, ela chegou dizendo que já era evangelizadora, disse, você não tem, me desculpe. E a gente sempre teve muito evangelizador, digo, vocês concordam comigo? Se ela não quer ler Kardec, se ela não quer ler André Luiz, tem um horror, a palavra que ela usa, eu digo, tem horror, aquele palavreado antigo, aquele jeito horroroso de escrever, tem horror de ler Kardec. Minha filha, desculpe, mas como é que você vai passar para o seu jovem? Primeiro que ela vai passar isso para o jovem. Esse horror de ler Kardec, Kardec é horrível. Leia ou não, pega os livros lá da Petit e vão ler os livros da Petit. Pelo amor de Deus, com todo respeito a Petit, né? Mas enfim, acho que a gente tem que trazer para a coordenação, trazer para o grupo, tentar atualizar isso. Como é que eu posso conciliar a profundidade, que eu concordo, então estudo em casa, um pouco mais de tempo, auxiliar com leituras paralelas, que o próprio ESG sugere, não é isso? O ESG ele é muito rico em sugestões. Então, tentar, de alguma forma, seguir mesmo, usar mais e ir além. Agora, me causa realmente muita angústia imaginar que quando você sacrifica a forma, as necessidades espirituais daquele que te buscou, eu fico mais com atender as necessidades espirituais daquele que buscou. Agora, tem um outro recurso também, que eu já fiz muito. Feito na escola, que não é bem a dependência, é um trabalho paralelo. Escuta, eu acho que você está precisando, a gente podia conversar sobre isso, você não quer, dependendo da intimidade, vai na minha casa, vamos marcar um dia aqui no centro, eu acho que você está precisando entender um pouco melhor, eu não me incomodo de te dar esse, vamos estudar junto aqui, ou pedir alguém do grupo, você pode vir numa outra hora, dá uma mãozinha aqui, dá uma empurrada nisso aqui, para ele engrenar e você não ficar parado o grupo todo por causa de um. Penso que temos outros mecanismos. Agora, eu queria até ouvir vocês, o que vocês acham disso, vocês que estão com a mão na massa? É muito difícil? Hein, gente? Adaptar um pouquinho. Difícil é encontrar o equilíbrio. Aqueles, marido e mulher, ela tem uma linha mais metódica e eu sou anárquico. Então, os nossos grupos atuam de formas muito diferentes. E muitas vezes a gente não consegue chegar em prazo, de jeito nenhum. E o roteiro vira 5 reuniões. Mas, no meu caso dela é mais de levar mais organizado, busca fazer relevante da parte, como você sugeriu. Mas o problema é encontrar essa linha, né, de atuação no meio. Né? Eu acho que essa sua sugestão para nos dar um amparo, uma atenção especial para aquele que você vê que não está acompanhando é muito interessante, muito boa. Ao mesmo tempo, eu penso também assim, quando a gente está com um grupo que tem uma perspectiva de quando ele vai terminar, sem engessar, mas a gente é uma forma de atender bem, de a pessoa poder se planejar para poder estar durante todo aquele percurso. Porque o César falou lá, um grupo que está preparado, está se programado para 3 anos e vira assim, às vezes ela tem alguma pessoa que também não vai poder ficar os 5, né? Entendi. Como é que acha esse caminho, esse meio? Então só é coisa de você perceber como é que é o seu grupo, quais são as necessidades do seu grupo. Talvez a maioria não seja assim. E está me ocorrendo uma outra coisa, né, de lembrar de grupo. Me permita, eu vou contar uma coisa muito particular. O meu marido vem da Igreja Católica, nós somos casados há 36 anos. Passou a data e nem eu nem ele lembramos. Eu estava trabalhando, estava fora até do Rio. Foi bem. Estava em Brasília. E juntos, né, começamos, ele foi ser evangelizador, chegou inclusive, sempre foi expositor espírita, eles fazíamos as aulas juntos, estávamos sempre juntos. Mas meu marido foi comandante, ele é militar, e estava fazendo direito, já com seus 60 anos, talvez, não, um pouco menos, até 60. E todo empolgado, né? Muito empolgado com a doutrina espírita. E muito Caxias, muito, já tinha passado para a reserva, né?
Então, e militar. E fazendo o ESD, nós estávamos no grupo principal, no salão. E descendo uma escadinha, estava quem estava entrando. E a preocupação dele de tirar 10 nas provas, sair muito bem nas provas e tal, sempre muito Caxias, ele avisou, olha, nas próximas 3 semanas eu tenho prova na faculdade, eu não virei. E quando chegou no centro espírita, presidente do centro, presidia, é uma pessoa muito querida do meu coração, tá? Não tenho mágoa nenhuma dela, nem ele, porque ela acreditava que o certo era aquilo. Então a gente separava assim, a pessoa do método, isso era o método dela. E a gente conseguia, porque a vibração dela ainda hoje é maravilhosa. Então não ficou mágoa, mas vou contar o resultado. Ele avisou, ele disse, eu tenho prova não tenho. Quando chegou, nós estávamos todos no salão, ele entrou e sentou, ela disse, ó, lá embaixo, faltou, pode voltar. Nunca mais voltou para a casa espírita. Ele vai à casa espírita me acompanhando. Assiste palestra, toma passe, vai me acompanhando. Participa comigo de tudo. Você conheceu o Ricardo? Cadê? Vocês conheceram, né? Já chegaram a conhecer o Geraldo Ricardo? Não chegaram. Uma figura maravilhosa. Todo mundo adora ele como movimento espírita. Mas vejam, falta completa de tato. Porque para ela o mais importante era cumprir ordens, cumprir o dever dela ali, daquela coisa. Né? E só um parêntese, isso aí eu estou contando coisa para vocês de 84. E ela dizia assim, 94, foi o ano que eu me aposentei na universidade. E ela dizia assim, você tem que ir embora da minha casa, você tem que ir embora, porque a casa era desse tamanhozinho, não vai afastar. Você é do mundo, eu te vejo com mala na mão, você tem que sair daqui. Eu digo, você é doida, quer dizer, bota a perna para cima. Eu digo, que coisa que eu tenho que botar a perna para cima? Por que eu tenho que botar a perna para cima, mulher? Não sei, eu vejo embaçadinho, te dizendo que você precisa botar a perna para cima. Gente, logo depois eu tive uma queda, tive um problema, tive que operar o joelho e de lá para cá, perna para cima mesmo. E a tal da mala na mão, eu não faço outra coisa a não ser viajar. Eu corro, inclusive eu vou para a Europa, vou para os Estados Unidos, no trabalho espírita. Ou seja, essa criatura é uma querida nossa e que tem assim muita, do ponto de vista espiritual, uma boa assistência. Mas é capaz de cometer um erro desse por uma questão metodológica, de crença metodológica. Então eu tenho muito cuidado com isso, né? Acho que vocês usaram muita palavra aconchegar, acolher. Isso é importante, né? A gente acolher, entender a dificuldade do outro. E acho também que a gente tem que ter assim, recursos do ponto de vista pedagógico paralelos, recursos paralelos. Porque às vezes, eu conheço, tem aquela pessoa que monopoliza, que o tempo todo só ela que quer falar, ela está cheia de dificuldade, ou então é do contra, porque a gente não conhece, né? Ela quer o do contra. Então tem aí um jogo de cintura para não atrapalhar o andar do trabalho, né? Fazer um atendimento diferenciado. Mas eu entendo, Mário, que tem sim. Eu não estou dizendo, eu não tenho a receita. Isso na evangelização funciona, porque eu digo assim, ele vai ter a vida inteira para ser espírita. E uma das maiores queixas das crianças é, de novo! E o conteúdo volta. Então, você tem muito tempo para passar o conteúdo. Então, se não deu nesse ano, vai dar no ano que vem. É diferente do ESD, né? Talvez seja uma forma de também aprender bem aquele que se programou. Claro, não. Então eu acho que nesse caso, no caso assim, olha gente, deixa muito claro, nós vamos seguir por isso. Se tiver alguém aqui precisando de um reforço, vamos criar 2, 3, vamos fazer uma coisa paralela, um outro grupo, uma outra situação, para não prejudicar. Mas a palavra, lembra a palavra que eu falei? Flexibilidade. É essa a questão. Sem engessamento, é consenso, flexibilidade. Em função do tempo, nós não vamos abrir mais para perguntas, Lúcia. Tá bem? Ela tem seus compromissos, nós também, e a própria organização do encontro também tem alguma coisa mais a ser apresentada, né, Beto? Então, nós queremos, nesse momento, dizer à Lúcia que você é uma pessoa maravilhosa. Amamos você.
Então, em nome de todos, da coordenação, da organização, enfim, de todos os participantes, a gente gostaria de dar uma lembrancinha para você, nosso carinho, pelo seu esforço, por tudo que você fez por nós. Muito obrigado. Eu atendo a todo mundo, qualquer um que queira conversar comigo me acha no Facebook com o meu nome, São Moisés. Cheguem lá, perguntem, troquem ideias, que eu atendo todo mundo. Vai ser um prazer também contar com essa minha nova família aqui de educadores e monitores e coordenadores do estudo, do ensino. Muito obrigada, queridos, eu vou levar vocês no meu coração. Embaixo.